Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Oi, Kelly. Renata está entrando também. Está uma noite muito agradável hoje, né? E tenho certeza que será uma noite muito especial com a nossa convidada. Tudo bem, Renata? Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Afinal, quando a gente pensa na realidade da escola, tem-se a impressão de que os pais estão do lado oposto, né? Mas, na verdade, nós estamos juntos. A ideia é que a gente trabalhe, professores e pais, numa harmonia, um ajudando o outro, né? E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu estou vendo que tem alguns alunos, olha, professor tem aluno na cabeça, alguns convidados entrando, né? Boa noite, Kelly, boa noite, Fábio, Ricardo. E enquanto a gente aguarda, né, o pessoal ingressar, eu vou começar com uma mensagem. Em todas as nossas lives a gente procura trazer uma mensagem para a gente refletir. E essa diz o seguinte: a luz de Deus me guia, o amor de Deus me envolve, a fé em Deus me fortalece, a presença de Deus me protege, o poder de Deus me guarda. Onde quer que eu esteja, aí Deus estará. É uma mensagem atribuída a Padre Pio. Temos a Juliana, a Cleide mandando coraçõezinhos. Muito obrigada pela participação de todos. Eu vou apresentar a nossa convidada, a Renata França, ela que, na verdade, é minha prima, é uma convidada muito especial, porque a gente se conhece há muito tempo, e quando eu pensei em chamá-la foi pela questão de ela ter 3 filhos. Então, quando nós pensamos nessa proposta toda, dos bastidores da escola, a gente começou falando do que o professor passou nesse período do ano passado para cá. E depois a gente pensou, e os pais, né? Os pais também tiveram vários percalços aí no caminho. E nada melhor do que uma mãe escaldada com 3 crianças pequenas para dar um testemunho disso, né, Renata? Verdade, Fabi. Eu agradeço imensamente, né? Primeiro, boa noite a todos, né? E eu agradeço imensamente o convite seu, da Kelly também. Na verdade, até uma honra de estar participando junto com vocês, né? E poder mostrar um pouquinho do lado de cá, né? E estar junto, né, nesse desafio que é tanto dos pais, dos educadores, dos colaboradores de instituto de ensino, né, na verdade, em geral, desse quase 2 anos que nós estamos vivendo, né, ainda estamos vivendo. E, na verdade, é uma honra, foi uma surpresa muito grande quando percebi o convite, mas fiquei bem agradecida. Muito obrigada mesmo. Que bom, Renata, que você está aqui conosco. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho da pessoa Renata, né? Quem é a Renata? O que que ela gosta? Quais são os seus hobbies? Conta um pouquinho para a gente de você. Bom, eu sou a Renata, eu tenho 41 anos, eu sou dentista, sou formada há 19 anos, sou mãe da Fernanda, de 3 anos, do Gabriel, de 4 anos, e do Bruno, de 8 anos. Sou casada com o Rodrigo há 13 anos, né? Como eu falei, sou dentista, odontopediatra, né? Minha especialidade, mas depois de 9 anos trabalhando no serviço militar das Forças Armadas, na aeronáutica,
Eu desenvolvi uma paixão pela área administrativa, né? E fui fazer administração hospitalar, né? E há 3 anos ingressei na área de saúde suplementar e hoje eu trabalho, não faço mais assistencial, né? Na parte odontológica, mas aí eu trabalho hoje numa operadora de saúde, né? Na parte de auditoria. E ingressei totalmente na área de saúde suplementar. Bom, os meus hobbies, o meu hobby maior, por incrível que pareça, com 3 filhos, todo mundo fala que é uma loucura, mas é estudar. É o maior hobby que eu tenho, é estudar. Mas os maiores hobbies que eu tenho é viajar, primeiro de tudo. Eu amo viajar, amo o pôr do sol, amo o mar. E com essa pandemia, eu procurei cada vez mais fazer cursos, né? Mesmo com os 3 em casa, a loucura, eu procurei muito aprendizados, cursos de diversas áreas, tanto nas minhas áreas quanto outras áreas. Foi bem desafiador, porque eu queria cada vez mais aprender e eu fui seguindo cursos na minha área e em outras áreas focando. E e esses são meus hobbies maiores, né? E a minha felicidade maior, como eu sou uma pisciana nata, né? Então eu sou totalmente emocional, emoção total, sensível, e o que me faz bem e feliz é ver minha família bem, meus filhos bem, as pessoas que eu amo bem. Então, primeiro de tudo, os outros bem, e se tá todo mundo bem, eu tô bem, entendeu? Então, é isso. O resumo da Renata é esse. E, gente, eu vou falar que a Renata não é fraca, não, viu? Ela, na época do exército, fez treinamento na selva, não foi, Renata? Foi. Fiquei uns dias Foi lá. uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível mesmo. Foram 9 anos incríveis da minha vida, que eu tenho muita gratidão pelo aprendizado, pelos amigos que eu conquistei lá. Foi de disciplina, de tudo. Eu carrego para sempre mesmo os anos que eu vivi lá. Tenho muita gratidão a isso. Gente, eu vou aproveitar que a Renata comentou que ela é dentista, e anunciar a nossa nova parceria, que nós, da Safiri, nós estamos apoiando microempreendedores aqui da região Dragantina. Porque, assim como nós, muitas pessoas precisaram se reinventar na pandemia. E a gente quer dar uma força para essas pessoas valentes e criativas que estão abrindo o seu próprio negócio. Foi o que aconteceu com a nossa amiga Letícia Campos. Ela abriu uma clínica em Bom Jesus dos Perdões com a sócia Letícia Pinheiros. E a clínica chama-se Espaço L2. 2L de Letícia. Quem passar pela clínica dizendo que viu a divulgação na Safiri, assessoria, vai ganhar 10% de desconto no tratamento odontológico. A clínica oferece também serviços médicos e pilates, mas o desconto é só para o tratamento odontológico, ok? Nós iremos divulgar no nosso Instagram os contatos delas, então fiquem atentos. O espaço é muito gostoso e quem é de Bom Jesus de Perdões tem aí uma ótima opção de tratamento odontológico, tá bom? Então, passado aí o efeito plim-plim, vamos continuar com a entrevista com a Renata, essa mãe de 3 filhos, né? Que eu adoro essa criançada, eles são muito lindos, gente, vocês não têm ideia. Mas, Rê, eu acredito que deve ser bem desafiador, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Eu queria que você nos contasse um pouco como foi do ano passado para cá. Como foi essa experiência com eles em casa? Então, educar é um ato bem difícil, né? Bem desafiador, né? E educar na pandemia se transformou algo muito mais complexo, né? Foram tantas coisas que fugiram do nosso controle, né? Tanto emocional, físico, mental, e
tudo que, na verdade, tudo que a gente quer, né? Nós fazemos o que queremos é ver as crianças bem, né? Então foi bem desafiador mesmo, porque eu comecei a perceber que o controle saiu total, que as minhas crenças limitantes que eu tinha da infância, eu comecei a trazer para eles, entendeu? Os meus medos, as minhas inseguranças começaram a avançar, né? Eu estava fora, né? Totalmente fora assim, da pandemia. A pandemia estava me consumindo também, que estava enlouquecedor, né? Em casa, com os três dentro de casa, eles tinham o hábito de ficar na escola. Eles estavam na escola desde os 7 meses de idade, então eles não, chegou uma hora que eles não se suportavam mais, né? Eles brigavam o dia inteiro. Eles estavam convivendo 24 horas por dia, né? Eles não tinham esse hábito, né, de conviver, né, 24 horas por dia, porque eles ficavam na escola integral, né? Então, era briga o dia inteiro, né? Os três brigando, eu trabalhando, né, em casa, o meu marido ficou 15 dias em home office, depois ele voltou totalmente para a empresa. Então, eles não entendiam que eu estava trabalhando, né, em casa. Então, foi bem complicado, porque os três são três crianças assim educadas pelo mesmo pai, mesma mãe, só que são três personalidades totalmente diferentes. Então, o mais velho, o Bruno, com 8 anos, ele desenvolveu um medo absurdo, né? Um medo de perder as pessoas que ele ama, um medo de não encontrar mais os amigos, um medo de tudo, né? De sair de casa, de perder mesmo, de perder tudo, de não encontrar mais ninguém, de perder a gente, de perder os avós, de perder tudo, de perder primos, tios, tudo. O Gabriel, que é o do meio, que é super calmo, ele ficou uma criança mais agressiva, e a Fernanda, a mais nova, saiu comendo tudo. Atacava a geladeira, armário, tudo que você via pela frente. Então foram três crianças assim, dentro de casa. Nós ficamos isolados totalmente por 8 meses, né? Assim, nós não saímos de casa. Então, nós moramos num apartamento, né? Então eles não desciam, eu não deixava nem descer para quadra, entendeu? Nem para playground, nada. No começo, né? Obviamente, eles não tinham muito contatos com os avós paternos, nem com os meus pais também, por medo mesmo. A gente não tinha, a gente estava com medo mesmo de tudo. Aos poucos a gente foi soltando com os meus pais, com os avós paternos, com os meus sobrinhos, com a outra priminha, né, por parte do meu marido. E assim foi indo, né? Assim, a gente começou a viver na nossa bolha da pandemia, né? Porque começou a soltar aos pouquinhos, porque realmente eles não tinham como mais ficar dentro de casa, né? Aí depois de 8 meses que a gente saiu na nossa bolha realmente familiar, continuou saindo nessa bolha familiar, mas foi complicado porque chegou um momento que eu comecei a perceber que a gente tinha que desacelerar, né? Porque eles foram retirados de tudo, né? Então as emoções, a parte física, tudo, a gente que tinha que controlar, né? Não, eles não tinham como controlar isso, né? Então eu tive que faço ainda, né? E recomendo para todos. Eu tive que fazer terapia. O Bruno também está em acompanhamento psicológico. E foi seguindo desse jeito, Fabi, porque. Mas é uma coisa. E o Bruno está com medo até hoje, né? Ele ainda tem medo ainda da perda, né? Porque eu acho que como o mais velho
sente mais, entende mais, entendeu? Então, ele ainda tem o medo, assim, de perder alguém próximo, de não encontrar alguém próximo, de não encontrar os primos que ele ama próximo, entendeu? Então, foi bem complicado em relação a isso, porque realmente a gente ficou no isolamento social, né? Nós ficamos exatamente 8 meses dentro de casa. A gente não ia para parque, não dava nem volta em pracinha, para você ter noção, né? Então, foi bem difícil essa parte. Enquanto você estava dando o seu depoimento, a Kelly comentou que para ela foi igualzinho. E conforme você foi falando dos seus filhos, eu fiquei pensando que isso aconteceu com os adultos também, né? Sim, Qual adulto não teve medo? sim, Qual adulto não ficou mais agitado, agressivo, nervoso com essa situação toda? E qual adulto não atacou a geladeira, sim, né? Então, na verdade, essa reação das crianças foi uma reação geral, porque nós nunca na vida imaginamos que iríamos passar por isso. Fomos pegos numa situação nova de ficar dentro de uma casa, perdemos a liberdade, e aí cada um reagiu da maneira como pôde, na verdade, né? Dentro daquilo que conseguiu lidar, e muitas vezes não conseguindo lidar com determinadas situações, né? E muito bacana isso que você compartilhou. É, e eu vou aproveitar o gancho para falar sobre a escola, né? Porque você teve aí também a experiência de uma mudança de escolas, né? Eles tiveram uma transição. E como que foi lidar com as aulas online, as aulas do ensino híbrido? Acredito que também foi um desafio enorme. Então, em relação a isso, né, foi bem desafiador porque os três tinham as aulas online ao mesmo tempo, né? Então, como eu te falei no início, eu trouxe as minhas crenças de infância, entendeu? Eu sempre me cobrei muito de lição de casa, desde pequena, assim como eu gosto muito de estudar, então eu sempre me cobrei muito lição de casa, sempre não errar, sempre fazer tudo muito as lições, entregar sempre no momento certo, essas coisas todas. Então, eu cobrava muito isso até dos menores com 2 e 3 anos de idade, entendeu? Então, chegou uma hora que eu estava enlouquecendo, porque eram 3 aulas online ao mesmo tempo. E mesmo ele sendo do infantil, os dois do infantil e o Bruno estava no primeiro ano do ensino fundamental, né? Então ele foi o que mais, na verdade, sofreu, né? Porque ele estava numa época de transição da educação infantil para o fundamental, né? Ele estava sendo cobrado, né? Desses aprendizados, estava sendo cobrado por mim, pela escola, né? Um ensino remoto. Então, aí eu tive que desacelerar porque estava causando muito transtorno até para ele, assim, eu estava vendo que ele não estava aprendendo nada, entendeu? Então o método ele foi indo na parte dele, né? Então ele foi o que mais sofreu com tudo isso. Para você ter ideia, eu tenho família que mora em outro estado. A família ligava assim para vê-los, ele não queria nem ver o celular, sabe assim, porque ele tava com um pânico, assim, de ver alguém por videochamada, sabe, assim, de ensino mesmo. Ele não queria ver ninguém por videochamada, ele não queria falar com ninguém quando a família ligava para vê-los, então ele não queria nem ver. E aí, em setembro, isso aí em setembro do ano passado, nós decidimos tirar os dois menores da escola, né? Porque como a idade não era obrigatória, a gente tirou o Gabriel e a Fernanda da escola, mas eu peguei uma professora particular que me ajudou para eles não
tirarem o contato do ensino, entendeu? Então ela vinha uma vez por semana na minha casa, né, com todos os cuidados, tudo, com medo. A gente tinha medo, obviamente, mas ela vinha porque eu não queria que eles perdessem esse contato, né? Então ela me ajudou muito. E como eu tinha já certeza que eles iam mudar de escola, né, em 2021, então essa professora começou a ajudar o Bruno também, né? Uma vez por semana, ela ajudava o Bruno nas maiores dificuldades, porque como a gente ia ter essa transição da escola, a gente tinha um certo receio, né? De outras matérias, outros métodos de ensino, tudo isso, né? E aí veio 2021 e aí eu fiz, nova escola, adaptação, meu Deus, e agora? E pandemia continuou, né? Eu, meu Deus, como vai ser? E aí a Fernanda e o Gabriel, os menores, como a educação infantil foi liberada totalmente, eles foram para a escola desde sempre, desde o início do ano. A adaptação foi muito boa dos dois. A escola que a gente trocou tem valores humanos assim muito, não tenho o que falar, eles foram muito acolhidos, tanto com professores, coordenadores, então eles adaptaram super rápido. Já o Bruno, ele teve um pouco mais de dificuldade, né? Porque ele veio de uma escola que ele estava desde 1 ano de idade, né? Então ele sofreu por deixar os amigos, ele não viu os amigos em 2020, né? Eram os melhores amigos dele, ele não viu esses amigos, ele simplesmente trocou para uma escola gigante, sem ninguém, um ensino híbrido, que era uma semana sim, uma semana não. Então, a adaptação zero, né? Como que adaptar uma criança num ensino ainda saiu do remoto, tudo bem, não estava mais em casa, mas assim, era uma semana em casa, uma semana não. Então, a semana que ele ia para a escola, ele não queria ir para a escola, então era muito difícil ele ir para a escola, porque ele já estava sofrendo da mudança dele sem os amigos, de estar deixando o pai já estava em casa trabalhando, eu e o pai em casa, então ele já estava com aquele negócio de deixar os pais em casa, ir para a escola sem amigos e uma escola nova. Mas a escola está sendo até hoje super acolhedora. A professora que ele pegou foi, nossa, acho que caiu realmente do céu, porque ela é neuropedagoga ainda, né? Além de uma educadora, então ela está sendo como se fosse uma mãezona para ele mesmo, então ele está sendo muito acolhido, né? E agora voltou presencial totalmente, então a adaptação está sendo um pouco mais fácil, né? Mas ele ainda tá indo aos pouquinhos, né? Cada dia vai um pouquinho, um pouco melhor a cada dia. Olha, que bacana tudo isso que você está compartilhando, né? Eu tenho certeza que muitos pais passaram por isso. E quando a gente pensa na questão do remoto, você comentou que o Bruno chegou uma hora que ele não queria nem falar com os familiares pelo celular, pela videochamada, né? E eu estava lembrando, quando eu estava dando aula, tinha dias que eu tinha 8, 9 aulas, e terminava o dia, eu tinha que desligar tudo, até televisão, ficar um tempo no quarto em silêncio, porque o próprio som do microfone, às vezes um chiado, isso causa um nervosismo. Então, se para mim tinha essa reação, imagina para uma criança pequena, né? E toda essa questão que você falou das crianças voltarem para a escola, a questão da sociabilização, né? É muito importante, porque, como você mesmo disse, eles ficaram 8 meses enclausurados, e esse contato com o outro, com a outra criança, a brincadeira, né, a liberdade, poder correr, ver outros ambientes, isso tudo, na minha opinião, é o que mais prejudicou as crianças.
né? Sim. Porque o ensino, como você mesmo disse, você deu um jeitinho, você contratou uma pessoa, ela deu um suporte, e tem vários pais que fizeram esse papel de professor. Mas o amigo, né, a brincadeira, não tem como substituir. E eles tiveram que. E ainda os seus têm a sorte que são irmãos, né? Tem três. Imagina uma criança que é sozinha, Sozinha, né? é. Uhum. Que Com não tem briga, irmão com com quem briga ou não, brincar. eles têm entre eles, né? Tem briga, tem, mas Exatamente. eles têm o outro, né? Então a gente percebe por aí a dimensão que isso tudo teve, né? Não é uma questão só de um desfalque do aprendizado, mas é um desfalque emocional, daquilo que nos sustenta, né? O emocional ele é muito forte, ele nos comanda muitas vezes. E por isso que nós perdemos o trilho, né? Nessa pandemia a gente pode falar que 99,9% das pessoas se perderam nessa questão emocional, porque nós precisamos uns dos outros, Sim, com né? certeza. E ainda bem que a situação está melhorando, as crianças voltaram e eles podem ter aí uma outra vivência, né? Muito bacana, Renata. E agora eu quero te fazer uma pergunta que não quer calar. Em algum momento, você teve assim a tentação de tentar responder às atividades dele? Olha, eu não vou mentir, tá? Eu vou falar a verdade. O Bruno, o mais velho, né? Ele estudava numa escola que ele tinha muitos projetos, né? Formação de maquetes. Essa parte eu ajudei na montagem de maquetes, né? Mas não fazer para ele de pinturas, nada disso. Mas a montagem de maquetes, sim, eu ajudava. E, e ele estava no momento de letra cursiva, né? E muitas vezes ele tinha dificuldade na escrita mesmo da letra cursiva, né? E o ensino estava totalmente remoto. Muitas vezes eu pegava na mão dele, sim, e fazia o formatinho, não como educadora, né? Porque eu não sou, tá bem longe disso, mas tentava ao máximo, assim, de fazer o traçado, né? Junto com ele, Ajudando, né? para tentar ajudar. Mas de fazer a atividade para ele, totalmente não. Em relação aos menores, como eles. A Fernanda ela entrava, antes da gente tirá-los da escola, né? A Fernanda entrava no computador, ela dava tchau e saía. E o Gabriel muitas vezes não queria fazer a aula, né? Muitas vezes, não foram poucas. E aí chegou um momento que eu ficava cobrando, né? Essas atividades deles, ficava cobrando. E muitas vezes eles não queriam fazer. Muitas vezes eu deixava o Bruno fazer para eles, né? E algumas vezes eu pegava na mão deles também para fazer, porque eu queria que aí para eles entregarem, né? E e eu não teve alguns momentos que eu não deixava mais eles fazerem a aula mesmo, online, assistir diretamente. O que aconteceu? Eu vi a aula gravada depois com eles, e aí eles faziam as atividades depois, né? E a gente mandava a foto depois e mandava para a escola, para a professora. Mas o de fato mesmo, chegar e fazer, não, né? Eu não fazia com isso. Mas em relação à letrinha, de pegar na mão, ajudar assim, e as maquetes eu ajudava assim. Mas de fazer a tarefa da criança entregar, não. Eu fazer, não. Mas eu cobrava, assim, de algo, de estar errado, de não fazer. Isso eu ficava em cima de não cobrar. Mesmo com 2 e 3 anos de idade. Aqui ela está escrevendo que o infantil é difícil mesmo, né? Ela tem Sim. essa experiência com crianças do infantil. E eu fiz essa pergunta porque em muitas situações nós percebíamos que a resposta não era Paz. Uhum.
No seu caso, eram crianças pequenas, mas quando o professor trabalha com uma idade, né, um pouquinho mais para frente, o professor ele tem um radar, ele consegue assim mapear o aluno, né? Então a gente tem essa sensibilidade de perceber que um aluno de repente tem uma desenvoltura maior do que outro, ou tem determinados alunos que dominam uma matéria e não outra. Então o conhecimento ele é muito amplo e ele também é flexível, porque claro que o aluno às vezes não vai demonstrar um conhecimento no começo, mas depois ele evolui e tem um resultado final positivo. Mas o que eu quero dizer a gente sabe. Se o pai responde, o professor sabe. Né? Então, é interessante essa dinâmica que aconteceu dos pais acharem que estavam enganando os professores, né? Que tinha que mostrar que o filho estava fazendo a atividade para não ficar feio. Mas, na verdade, a gente tem que considerar o que a criança, o aluno, está realmente aprendendo. Então, será que é mais importante ele só responder aquela atividade, aquela pergunta e não ter adquirido conhecimento? Ou, de repente, esperar um tempo para depois adquirir o conhecimento da maneira mais apropriada? Que eu sinto que foi o que você fez. Você cobrou. Eu acho que nós somos muito parecidos nesse aspecto, porque eu também sou uma pessoa que cobro muito, me cobro muito, né? Você falando, eu falei, conheço esse tipo. Mas também a questão de perceber, você teve essa sensibilidade de perceber de que não estava dando certo. Uhum. Né? Então você foi até onde deu, mas chegou um momento que você falou, não está fluindo. Então você buscou outras alternativas, né? E isso eu penso que foi um caminho que muitos pais trilharam, né? E eu vou te fazer uma outra pergunta, vamos dizer, saia justa, porque a gente tem que aproveitar a sua sinceridade e os pais que estão participando podem colocar também a opinião que eu vou lendo, tá? Mas a gente está aqui para justamente mostrar esses bastidores da casa, né? Como foi toda essa vivência. E que seria o seguinte: em algum momento você chegou a cismar com algum professor, pegar no pé dele? Como que foi essa relação mãe-professor? Bom, foi o seguinte, logo no início da pandemia, né, em março, eu confesso que ficou tudo muito desorganizado, eu xingava a escola, xingava professor, não vou mentir, eu xingava mesmo, mas aí depois eu comecei a cair na real que, poxa, tipo, não era, professor também tem família, né? Os colaboradores da escola, diretores, enfim, coordenadores, estava todo mundo vivendo a primeira vez tudo isso, né? Então era tudo novo e estava todo mundo tentando se ajustar ao que fazer, né? Como fazer, o que fazer. E aí eu comecei a tentar entender o que eles estavam querendo realmente, assim, tentando dar o tempo deles para eles se organizarem, né? E aí foi fluindo, só que o mais velho, ele era muito, eu vou dizer, ele era um pouco perseguido na escola, né, que ele estava, então ele não era muito querido pela professora que ele estava também. Né? Então, todos os momentos das aulas remotas dele, eu estava sempre junto dele, né? Ele fazia de um lado, eu estava trabalhando do outro na mesma mesa, mas eu sempre estava em cima e ela sempre começava tipo, por exemplo, vou dar alguns exemplos, mas assim, era a vez dele na leitura, ela pulava,
Então, ela meio que, tipo, meio que perseguia, entendeu? Então, ela teve um dos momentos de uma das aulas lá, não vem ao caso a palavra, mas ela era divisão silábica, a matéria, e ela teve um equívoco lá e ensinou errado. Enfim, eu não sou, novamente, eu não sou professora, mas eu lembro algumas coisas ainda, né? E eu vi, até confirmei com um tio meu que é professor e realmente estava errado. E a partir de então eu comecei a pegar no pé dela. Eu fiquei de marcação com ela, porque eu vi que ela também estava de marcação com. Mas assim, não pegando no pé, entendeu? Mas eu cheguei até a mandar um e-mail para a coordenação, né? Falando que. Não, mas não chamei a atenção dela na frente da aula de todo mundo, né? Sobre a palavra que estava errada, mas eu mandei um e-mail para a coordenação informando porque eles estavam numa fase de alfabetização, eles estavam no primeiro ano, entendeu? Então, era um, ela estava ensinando errado, entendeu? Então, e ela estava de marcação com meu filho, sabe? Então, eu. E aí começou a virar um pouco pessoal mesmo, sabe? Assim, era. Mas não foi pegando no pé dela, não, em momento algum. Não, nunca maltratei, nunca entrei no meio da aula como vários pais faziam, de ligar microfone de aluno e se meter no meio da aula. Eu não fazia isso, porque eu já presenciei, mas, mas vários momentos eu peguei no pé e eu mandava e-mail para a coordenação, entendeu? Falando o porquê que ela pulava o meu filho na hora da leitura, o porquê que. Porque ele chegava, mostrava a atividade para ela, que tinha terminado, ela fazia questão de não ver, entendeu? Então, meio que ignorava, sabe, assim, a existência dele. Então, estava ficando um pouco difícil. De tudo que ele já estava vivendo, ele estava meio que sendo já ignorado também no estudo remoto, né? Então eu comecei a tomar um pouco de dores de mãe também. Foi só nessa Sim. parte, mas de me infiltrar na aula dela, de pegar no pé diretamente, não. Isso não. Muito legal a sua sinceridade e, mais uma vez, né, esse tipo de situação aconteceu muitas e muitas vezes com vários professores, com vários pais. E o que a gente quer mostrar aqui é que não existe o que está certo ou o que está errado. Você estava defendendo a sua parte, né, que é o seu filho. Você sentiu o que ele estava sentindo, né? Você se colocou no lugar dele. Mas eu achei interessante também, porque na sua fala, você disse que você, em determinado momento, você percebeu o lado do professor. Sim, Você teve aí a empatia, né, sim, do que o professor estava passando, sim. sentindo, Uhum, os coordenadores, os sim, diretores. sim. A Luana escreveu agora há pouco que não foi fácil para Pra ninguém, né? ninguém. E é verdade, porque a gente fala porque o professor sofreu, os pais sofreram, mas e os coordenadores? Sim, E os todo. diretores, né? Uhum, A gente ainda pensa em fazer uma live aí com o diretor para ele contar o que sim, ele passou, porque para ninguém foi fácil, não é? Então, é bacana no aspecto de a gente entender que nós estávamos numa situação totalmente adversa. Veja, o professor antes, ele dava aula na sua sala, ele tinha aquela segurança do que ele preparou, daquilo que ele está apresentando. É outra coisa você estar diante de uma câmera, porque você preparou, claro, você preparou a aula, mas ali eu costumo dizer que é um Big Brother. Você está sendo analisado obrigada. 100% do tempo, né? Então, se você faz assim no cabelo, a pessoa já pode estar implicando com você, né? Uhum, A professora cometeu erros, sim, e todos nós cometemos sim, erros, né? Se a uhum, gente pensar em outras profissões, eu vou usar o seu exemplo, tá, Renata? Não você, porque eu nunca passei com você, mas a questão do dentista, né? Eu tive um problema sério com um canal
porque um dentista deixou um pedaço da lima lá na raiz. E com isso inflamou, e com isso foram 20 anos de tratamento de canal e eu acabei perdendo o dente. Então, eu quero dizer assim, todos nós temos falhas, o professor, ele faz o seu melhor, né? Ele se prepara para a aula, mas ele pode dar uma gafe, sim. E o que aconteceu nessa situação é que os professores ficaram extremamente expostos. Quando você fala que o pai entra na aula e faz algum comentário, gente, isso desestrutura o professor. Ele está com toda a matéria ali na cabeça, ele está prestando atenção naquele aluno, o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, e de repente a pessoa fala alguma coisa, você se perde. Isso é algo que faz com que o professor realmente perca o chão, né? E a outra questão que você colocou, que você sentiu como uma perseguição do seu filho, é o tal jogo de cintura, né? Que, de novo, não estou defendendo a professora, porque eu nem a conheço, né? A gente não tem um parâmetro aí do que aconteceu, mas o que eu quero dizer nessa aula online, nós tínhamos uma estrutura totalmente diferente. Então, por exemplo, na aula presencial, você dá uma atividade e você tem tempo de ir em cada carteira ver o que o aluno está fazendo. E muitas vezes você percebe que o aluno tem dificuldade e você dá até uma atividade extra para que dê tempo de você auxiliar esses alunos que têm mais dificuldade. Na aula online, às vezes eu tentava essa estratégia, mas de qualquer forma você acaba expondo o aluno, né? Então, por mais que você dê uma atividade extra para aquele que é mais rápido, digamos assim, aquele que está com dificuldade, ele quer fazer aquela atividade extra, né? Então, eu penso que cada professor tentou, de alguma forma, lidar com essa situação, mas o fato de você não poder estar perto do aluno, como você mesma disse, pegando na mão dele, Sim, foi um né? desafio. Uhum. Para nós foi muito difícil. Muitas vezes a gente percebia assim, um aluno que não abria a câmera porque estava angustiado, né? O aluno que queria responder, mas não sabia como responder, e aí também você fica falo ou não falo. Então foram N situações que foram muito novas e que eu penso que até hoje está sendo desafiador. Porque por mais que tenha sido aberto para o presencial, tem crianças que ainda estão em casa. Sim, muito. Então, o professor acaba não tendo esse acesso à criança e para nós é muito angustiante, porque dá essa sensação de que você não cumpriu todo o seu propósito, né? E eu achei muito bacana a forma como você colocou. Eu tenho certeza de que foi um aprendizado para você e para a professora também, né? E espero que ela possa ter refletido e que o Bruno também possa superar tudo isso, porque quando a gente pensa na questão da criança, é ela que acaba sofrendo mais, né? Porque ela que está nesse momento de que ela precisa do aprendizado, mas os meios não estão colaborando, né? Não é nem culpa do pai, não é culpa do professor, é uma situação que nos colocou de não poder dar essa atenção plena para a criança. E, como você mesmo disse também, né, Renata, aos pouquinhos a gente está retomando e aos pouquinhos isso tudo vai ser sanado, né? E eu sei que tem várias mães nos assistindo, eu vi algumas que entraram.
E eu tenho certeza que elas passaram por experiências parecidas com a sua. E o que que você gostaria de falar para essas mães? Não, na verdade, eu primeiro queria falar para os educadores em geral, né? Na verdade, de todos os colaboradores de instituição de ensino, que vocês realmente foram uns guerreiros e são uns guerreiros que nós nunca vamos conseguir suprir mesmo o que vocês fazem. Ficar no lugar de vocês, porque é muito desafio mesmo, é muito desafiador mesmo. Foi e é ainda, né? Porque, como você falou, tem muita criança ainda em casa, né? Acho que a grande maioria ainda, né? Porque a nossa realidade do país ainda é o inverso ainda, né? Tem muita criança ainda em casa, infelizmente. Eu espero que isso ainda mude. É, eu parabenizar a todos vocês, de verdade, porque esse desafio foi intenso e vocês levaram assim com muito amor, muito mesmo, e muita dedicação. E para os pais, eu queria, na verdade, eu escrevi uma coisinha, eu queria ler para os pais, para os responsáveis, avós, para todos que, de uma certa forma, estão com as crianças, né? Como pais, queremos ter certeza de que nossos filhos sairão pela porta da frente em direção ao mundo, preparado para alcançar grandes voos e seguros em fazer boas e importantes escolhas para a vida. E quando deitarmos a cabeça no travesseiro, com a certeza que tentamos fazer o melhor todos os dias e que sejamos para quando os nossos filhos crescerem, não mais os pilotos de suas vidas, mas sim os copilotos. E para nós lembrarmos sempre que os nossos comportamentos, eles modelam as crianças, né? Então, vamos sempre buscar o amor e a empatia ao próximo. E eu queria aproveitar também aqui para todos o que tem me ajudado muito, muito. Eu comecei a seguir dois perfis no Instagram, chama Thelma Abraão e a Elisama Santos. Elas são formidáveis, assim, como pessoas, assim, elas dão muitas dicas, assim, de educação com as crianças, de como de comportamento, sabe? Então, nossa, elas são sensacionais, assim, tipo, tem uns livros delas muito bons, né? O da Thelma Abraão chama Pais que Evoluem, né? E o da Elisama Santos são 3 livros, né? Que são muito bons também dela. Não tô ganhando nada com isso, tá? Mas eu queria passar porque são muito bons mesmo. Eu tô, inclusive, um eu não li ainda, mas foi muito indicado, Por que Gritamos, da Elisama Santos, né? Que fala muito do comportamento e da relação dos pais e filhos. O outro é Conversas Corajosas. E o outro... Ai, Fabi, o outro tema, acho que eu até te passei, da Elisama. Educação não violenta? Ah, isso, Educação Não Violenta. São esses 3 livros que eles são super recomendados. O Pais que Evoluem, eu super indico, que eu já li, já li 2 vezes, inclusive. O livro é muito bom, é da Thelma Abraão. Olha, Renata, a gente adora fazer sorteio na Safiri. Quem sabe eu sorteio esses livros também. E eu queria também, Fabi, deixar uma mensagem, tá? Uma mensagem, na verdade, de gratidão mesmo, mas uma mensagem, na verdade, para reflexão, né? Para todos nós como pais, futuros pais, como, na verdade, seres humanos mesmo, de todo mundo, não só de pais e futuros papais, não, de humanos em geral mesmo, dessa fase tão desafiadora que nós estamos vivendo e tão necessária de tanto amor, né, que nós estamos precisando a cada dia. É de Madre Teresa de Calcutá, tá? Posso ler? Claro, fica à vontade. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo.
Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, soem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Que a gente possa deixar boas sementes dessa breve passagem que nós estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Renata. Foi muito bom esse bate-papo. Eu adorei a sua sinceridade. Eu tenho certeza que hoje você falou aquilo que muitas mães e pais gostariam de ter falado, né? É muito importante a gente ter essa consciência do outro, o que o outro passou, o que o outro sentiu, né? E eu agradeço muito, você sabe que eu te amo, né, como prima, amo a sua família e que Deus abençoe cada vez mais vocês, Amém. né? E muita gratidão por toda essa partilha mesmo, né, que você nos concedeu hoje. Obrigada a você, Fabi. Obrigada mesmo. Obrigada a todos que participaram, mandaram muitos corações, e a gente espera que essa mensagem chegue a muitos corações também, né? E fiquem com Deus, boa noite para todos e esperem a próxima live que a gente está preparando aí coisas bem legais, tá bom? Obrigada, Rê. Boa noite. Obrigada para todo Boa noite. mundo. Obrigada, Um Fabi. beijo. Beijo. Tchau.